Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a aula. Meu nome é Roxana, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Medicina, e sou médica ginecologista e obstetra. Estou aqui para falar sobre pré-natal de médio e alto risco na Unidade Básica de Saúde. O papel da Unidade Básica de Saúde na assistência à mulher que não é de risco habitual. O objetivo geral dessa aula vai ser estudar e planejar ações de atendimento pré-natal na atenção básica a mulheres e gestantes de risco não habitual. E os objetivos específicos que eu gostaria que vocês terminassem a aula conhecendo é compreender a importância do atendimento na unidade básica a essa população, discutir, baseado em casos clínicos, as principais ações para casos clínicos de risco não habitual em que podem ser importantes contatos com a unidade básica de saúde. Então, como são 40 minutos de aula, eu tive que escolher alguns temas e eu achei mais importante a gente falar sobre hipertensão, diabetes, infecção do trato urinário, infecções em geral na grávida e alterações da evolução normal do pré-natal, como o ganho de peso inadequado ou excessivo e o aumento da altura uterina inadequado ou excessivo. Então vamos falar um pouquinho sobre assistência pré-natal. O que a gente entende por um bom resultado de uma assistência pré-natal, né? Claro, um bom resultado seria uma mulher saudável, tanto física quanto emocionalmente, né? E um bebê saudável física e emocionalmente também, certo? Outros bons resultados que a gente pode pensar seria a satisfação do usuário, seria a realização dos exames laboratoriais mínimos recomendados, a prevenção e a promoção de saúde e um número de consultas adequado. Então, a gente usa alguns indicadores de processo que você já devem, de pré-natal, que vocês já devem estar bem familiarizados. Então, por exemplo, porcentagem de gestantes que iniciam pré-natal até o 4º mês, porcentagem de gestantes que realizam no mínimo 6 consultas e mais as consultas de puerpério, porcentagem de pacientes que realizam exames básicos. Enfim, são indicadores de processo, indicadores que medem que a pessoa, o município, a unidade, a equipe está realizando o mínimo, mas eles são absolutamente quantitativos, como vocês podem ver, né? Outros indicadores de resultado, por exemplo, porcentagem de bebês de recém-nascidos de baixo peso, porcentagem de bebês recém-nascidos prematuros numa população, e que são indicadores de resultados, né? Indicadores de impacto, a gente tem, por exemplo, o coeficiente de sífilis congênita, o coeficiente de tétano neonatal, a razão de morte materna, o coeficiente de mortalidade neonatal precoce, tardia, total e a mortalidade perinatal. São coeficientes para a gente saber se naquela região, naquele lugar, naquela população, o atendimento pré-natal está adequado ou não. Gente, mortalidade materna no Brasil, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, no gráfico, ela vem descendendo, né, e ela descende bem até o ano 2000. Do ano 2000 para frente, ela ainda tem uma queda, uma tendência à queda, mas ela se mantém mais ou menos estável, tá? Lembrar que melhorar a saúde de gestantes é um dos objetivos do milênio, nossos objetivos do milênio, que a gente firmou, né? E que a gente tem que sempre ir atrás disso, né? Eu estou um pouco justificando justificando os temas que eu escolhi para falar com vocês nesse momento, também para a gente lembrar que a mortalidade materna no Brasil ela se compõe basicamente de hipertensão, gestantes que tiveram complicações de hipertensão, hemorragia, infecção, tá? Infecção puerperal e também aborto. São as principais causas de morte materna, não só no Brasil, como em todos os países subdesenvolvidos. Também a mortalidade infantil no Brasil, lembrando também que a redução da mortalidade infantil é um dos objetivos do milênio também, lembrando disso, né? Lembrar que a mortalidade infantil no Brasil, 70% dos óbitos são evitáveis. E há uma queda, tá? Se você pegar desde 2000 até 2010, há uma queda e continua caindo, mas de novo, mais ou menos em 2003, a queda, tanto que a queda cai, vai diminuindo com o passar dos anos, tá? O número de óbitos neonatais, ele é composto quase que 50%,
e mais para frente, no ano 2000, por 53%, de mortalidade neonatal precoce. 25% nas primeiras 24 horas depois do bebê nascer. E a gente sabe que esse é um medidor, é uma forma de medir acesso e qualidade de pré-natal. A morte materna e a mortalidade neonatal precoce, elas são mais do que um simples coeficiente. Elas são um coeficiente que serve para a gente medir como a mulher é tratada como a saúde da mulher é tratada naquele determinado lugar, né? Que a gente está querendo mensurar. E aqui um outro fator importante, que a causa de mortalidade neonatal precoce é principalmente a prematuridade. A prematuridade contribui em grande parte com esses bebês que morrem. Então, esses bebês que nascem prematuros por um ou por outro motivo e acabam morrendo, né? Por isso que eu vou falar um pouco sobre prevenção de prematuridade nessa aula. Então, a gente que trabalha em atenção básica, a gente sempre tem que pensar, antes de tratar, como prevenir. Então, como que a gente vai fazer para prevenir o risco desse pré-natal de alto risco? Ou seja, como a gente previne o risco, né? Antes de tratar o risco, prevenir o risco. Então, a gente tem que pensar em melhorar a saúde das mulheres e das crianças, e para isso, importantíssimo, claro que tem outros fatores, eu elenquei alguns, mas não são todos nem de perto, né? Tem muitos mais, né? Mas sempre a avaliação nutricional das mulheres e das crianças, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas sempre a avaliação nutricional é importante. Corrigir anemia, se houver, nas adolescentes, nas crianças. Com isso a gente vai ter grávidas, mulheres que chegam à gestação menos anêmicas e melhor possibilidade de correção, e menos, quando a mulher tiver uma hemorragia pós-parto, essa hemorragia vai ser menos grave e ela vai ter menor chance de causar um óbito. Gente, para melhorar a saúde materno-infantil, mas principalmente a saúde das mulheres, planejamento familiar e acesso a métodos anticoncepcionais é imprescindível. Sempre trocar a medicação de mulheres com patologia de base que querem engravidar. Lembrar que a mulher que já tem uma patologia, que é hipertensa, que tem diabetes, que tem qualquer patologia, deve ser bem orientada sobre os efeitos que a gravidez tem na patologia e que a patologia tem na gravidez, para ver se ela deseja mesmo engravidar, certo? Orientar risco antes para ela fazer as escolhas orientadas, certo? Todo o centro de saúde, toda a equipe de saúde da família deveria fazer busca ativa de gestantes, para essas gestantes iniciarem o acompanhamento mais cedo possível. Todo centro de saúde, toda a equipe também deveria fazer acolhimento imediato de qualquer gestante que aparecesse, por qualquer motivo, para evitar agravos maiores. Sempre orientar o parto normal e suas vantagens, o parto natural e suas vantagens. Sempre também orientar a possibilidade do preparo de um plano de parto para diminuir a possibilidade de violências obstétricas. É importante que se fale sobre isso durante o pré-natal, que se converse sobre isso, mesmo que vocês não tenham acesso à equipe, às pessoas que vão atender o pré-natal, é importante que as mulheres sejam orientadas do que elas podem fazer e o que não podem fazer, certo? E orientar sempre o aleitamento materno para melhorar a saúde dessas crianças. Gente, é importantíssimo que durante o pré-natal a gente oriente as mulheres sobre os riscos e benefícios da via de parto, parto natural, parto cesariana, tá? Com o aumento do número de cesarianas, tem um aumento de mulheres engravidando com cesariana anterior. Quando a mulher engravida com cesariana anterior, uma ou mais cicatrizes, tem maior possibilidade de placenta prévia e de acretismo placentário, certo? E é importante lembrar, quanto mais cicatrizes uterinas, maior o risco que essa mulher corre de, na próxima gestação, ter uma placenta prévia e um acretismo placentário. Com isso, aumenta o número de patologias graves por sangramento na gestação e no parto. Ora, se a gente diz que hemorragia é uma das principais causas de morte materna no Brasil, e aqui em Santa Catarina não é diferente, hemorragia é a principal causa, fazem 2 anos, a gente tem que pensar em formas de prevenir hemorragia. A maioria das hemorragias são por atonia uterina e são intra-hospitalares. Mas se a gente conseguisse reduzir o número de cesarianas, com certeza a gente conseguiria reduzir o número de mulheres que morrem por hemorragia. Outra coisa que a gente tem que falar obrigatoriamente quando a gente fala em morte materna e prevenção de morte materna e pré-natal de alto risco é a gestação não desejada. Gestação não desejada é um risco social por si, né? Ela vai levar a um início
tardio do pré-natal, geralmente pode aumentar a chance da mulher praticar um aborto inseguro, ilegal e inseguro, e com isso aumenta a chance de morte materna e morbidade grave, principalmente por hemorragia e por infecção, que nós já vimos que são as principais causas de morte materna no Brasil. Vou falar um pouquinho agora sobre hipertensão, a grávida hipertensa. Para a gente poder ter um exemplo, eu vou propor um caso clínico para a gente discutir em cima desse caso clínico. Então, é uma senhora, Maria Helena, tem 30 anos, é uma gesta 3, teve 2 partos normais anteriores, não tem problemas familiares, tem 2 filhos, um de 8 e um de 5 anos, eles estão bem, a relação com o marido está bem, e ela é hipertensa crônica. Ela sabe ser hipertensa, usa medicação e está controlada. Ela estava usando anticoncepcional oral, mas ela engravidou, houve uma falha do método, teve uma gestação não planejada, mas que foi aceita, e iniciou o pré-natal precocemente na unidade de saúde, foi encaminhada para o pré-natal de alto risco porque ela é hipertensa, e ela está sendo acompanhada no pré-natal de alto risco. Tá? No momento desse caso clínico, dessa consulta, desse momento do centro de saúde, ela está com 33 semanas de gestação. Não está usando nenhuma medicação, tem exames que estão normais de 2 semanas atrás, fez um ultrassom recentemente, ou seja, faz 3 semanas com Doppler normal e crescimento fetal adequado. A próxima consulta no serviço de referência será em 2 semanas. E ela veio à unidade básica de saúde para medir a pressão, porque o pessoal do pré-natal de alto risco do hospital pediu para ela ir na unidade básica de saúde. Então, essa é uma situação bem comum, a gente vê sempre no centro de saúde, no pré-natal de alto risco a gente pede sempre, e eu pergunto para vocês pensarem o que deve ser avaliado na unidade básica de saúde, ou seja, ela vai chegar com uma cartinha do serviço de pré-natal dizendo, por favor, medir a pressão. E na unidade de saúde, o que vocês vão fazer? O que a pessoa da unidade de saúde vai fazer? Vai pegar a paciente e medir a pressão e pronto, anotar a pressão num papelzinho. Claro que a gente tem outras coisas que a gente deve avaliar justamente para cuidar melhor dessa mulher e dessa gestação, certo? Então, a gente tem uma recomendação para gestante hipertensa, que é fazer pesagem diária, preferencialmente pela manhã, mas é importante a gente saber se ela está ganhando peso. Por quê? Porque se ela tiver uma pré-eclâmpsia superajuntada, ou seja, se ela tiver uma hipertensão que vai se complicar, você vai ter um aumento de peso rápido, um edema e rápido aumento de peso. Controle de pressão arterial de preferência diário, para ver se ela está fazendo picos hipertensivos ou não. Controle de movimento fetal também diário. A questão do controle de movimento fetal é importante para a gente ver a vitalidade. Com o controle de movimento fetal, você consegue saber melhor como a criança está do que uma ausculta de batimentos cardíacos fetais, assim, de repente, no meio do dia, que ele não tem grande significado para prever o futuro daquela gestação ou como aquele bebê está. E um repouso relativo. A gestante hipertensa deve fazer um repouso relativo. Então, a gente deve ver se ela está cumprindo tudo isso. Eu não sei se vocês sabem, o controle de movimento fetal, ele, na verdade, ele pode ser subjetivo. A gente fala se o nenê está mexendo bem, tudo bem. Se a gente não sabe, ou a grávida não sabe informar, ou a gente não sabe se o bebê está mexendo bem por um ou por outro motivo, a gente orienta a fazer um controle de movimento fetal, que é assim, ela come alguma coisa, se alimenta, senta ou deita em decúbito, ou recosta ou deita em decúbito dorsal lateral esquerdo, desculpe, e ela tem que contar 7 movimentos. O bebê tem que mexer 7 vezes, qualquer movimento vale, elas perguntam, tá? Se mexer pouquinho, não tem problema, pode mexer pouquinho, pode mexer muito, ele tem que mexer 7 vezes em 1 hora. Se passou 5 minutos e o bebê mexeu 7 vezes, não precisa mais contar. Pode parar a contagem, está tudo bem com o bebê. Se o bebê não mexeu em 1 hora, não mexeu 7 vezes, é interessante que ela vá ao serviço, ou ao pré-natal, para a gente ouvir o coração, ali no centro de saúde mesmo, ou ao serviço de alto risco, tá? Gente, lembrar que ao avaliar a pressão da gestante hipertensa, de qualquer gestante, certo? Você deve considerar a pressão sistólica, com o aparecimento do som, né? E a pressão diastólica, o quinto ruído, ou seja, quando desaparece o som, tá? Deve ser mensurada com a gestante sentada, com o braço no mesmo nível do coração e com um manguito de tamanho apropriado para a grávida, tá? Se não tiver, depois eu vou passar o slide, mas se não tiver o manguito apropriado para a grávida obesa, para a pessoa obesa, tem a tabelinha para fazer a correção.
E sempre usar o aparelho de coluna de mercúrio ou aneróides calibrados, principalmente se a pessoa for hipertensa, certo? Um risco dessa mulher seria, que a gente deveria encaminhar para o hospital, seria se ela tivesse uma pressão maior ou igual a 15/10. Então, de novo, só para a gente lembrar, é recomendável que a mulher faça um certo repouso, né? Não adianta a mulher chegar correndo na rua, vir estressada, sentar, já medir a pressão, porque ela pode dar falsamente alta. Mas ela, depois de um certo repouso, paciente sentada no braço esquerdo, e ouvir o primeiro ruído e o quinto ruído e anotar num papel, deixar isso anotado no prontuário ou num papel, certo? Lembrar da tabelinha de correção para pacientes obesas, né, caso a gente não tenha o esfíngolo adequado, e que a pressão tem que estar menor que 14/9, para a gente ficar bem tranquilo, tá? Gente, importantíssimo, verificar se a mulher compreende bem e está bem esclarecida sobre os riscos e sinais de alerta da hipertensão. É claro que no pré-natal de alto risco devem ter explicado para ela, mas às vezes ela não entende. Então a gente tem que ficar bem atento para ver se ela sabe os sinais que ela e a família sabem os sinais que ela deveria procurar um atendimento no hospital. Tá? Sempre verificar a rede de apoio, estrutura familiar e entendimento das informações. Essa é uma parte do aconselhamento pré-natal que eu vejo que existe muita dificuldade no pré-natal de alto risco. É entender, conhecer a dinâmica familiar daquela paciente, daquela mulher e entender, ver se ela entendeu as orientações. Tá? E também é importante que a equipe conheça a gestante e a família o local de referência em caso de necessidade. A gente sabe, pelos casos de óbito em mulheres com hipertensão, que ela, na verdade, não foi encaminhada ao serviço correto, né? Ela peregrinou. Ela foi num serviço, foi encaminhada para outro. Se ela tivesse ido direto para um serviço de atenção, onde ela pudesse ter um suporte adequado, ela teria tido provavelmente teria tido uma melhor evolução. Então, é importante ter essa vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto. E para todas as gestantes, mas principalmente para gestantes de alto risco, tá? Ou seja, um mapa de vinculação regional pactuado. Né? Gente, a gente deve encaminhar então ao hospital de referência se algumas coisas a gente vai ver na unidade, outras coisas o médico do pré-natal de alto risco vai ver. Outras coisas a gente tem que orientar a família, porque às vezes esses eventos podem acontecer e ela não está na unidade, a unidade não está aberta, no seu horário da unidade, você não está lá, então ela tem que entender, a família também, tá? Então, se a proteinúria na fita der 2 cruzes ou mais, se houver um aumento grande de peso, maior que 500 gramas em uma semana, se houver uma cefaleia grave e persistente, se houver dor abdominal persistente, principalmente na região epigástrica e no hipocôndrio direito, se houver sangramento vaginal, se houver contrações uterinas regulares, óbvio, ela está em trabalho de parto, ela tem que ir para o hospital, qualquer distúrbio visual, como diplopia, fotofobia, escotoma, amaurose, qualquer coisa, náuseas e vômitos persistentes, tá? E diminuição dos movimentos fetais. Em qualquer um desses casos, ela deve ir procurar o hospital, certo? Bom, gente, mais ou menos de hipertensão. Lembrem que eu tenho só 40 minutos para falar, então tem que ser rápido. Então, de hipertensão, era isso que eu acho que pode fazer grande diferença no atendimento das mulheres hipertensas. Falar rapidamente agora, eu vou apresentar um caso de uma grávida diabética, tá? É a Sônia, ela tem 23 anos, ela é primigesta, ela trabalha como atendente na padaria do bairro, ela é casada e não tem problemas familiares. Ela tem um índice de massa corpórea de 32, então ela tem obesidade, e no momento está com 30 semanas, foi diagnosticada, ela fez os testes por ela ser obesa, foi solicitada a curva de tolerância à glicose, veio alterado. Foi diagnosticado diabetes gestacional e já está sendo acompanhada no pré-natal de alto risco, fazendo os acompanhamentos, tudo certinho. Ela acabou de sair de uma internação, onde foi prescrita a dieta, né? E voltará a ser examinada no serviço de alto risco em uma semana. Ela veio ao centro de saúde para conversar com a enfermeira, com quem ela tem um bom vínculo, tá? O fato é que a Sônia não entendeu muito bem as orientações sobre dieta passadas pelo nutricionista do hospital, tá? E ela não está fazendo nenhuma atividade física no momento. E eu gostaria de perguntar para vocês o que é importante saber sobre a gestante diabética para ajudar a Sônia a lidar melhor com essa patologia que ela está apresentando nessa gestação. Gente, lembrar, no diabetes gestacional, nosso foco no pré-natal são as preocupações habituais, de pré-natal, normal, né? E o manejo de complicações mais comuns de mulheres com hiperglicemia, que são as malformações, a macrosomia,
A pré-eclâmpsia que se junta com o diabetes, porque elas são patologias que andam juntas, tá? A possibilidade de polidrâmino, a possibilidade de morte fetal intrauterina e as complicações neonatais. A chave, por isso que tem uma chavezinha desenhada aqui, é manter a euglicemia. A mulher ficar o mais próximo possível da euglicemia. E lembrar, gente, o tratamento para o diabetes gestacional consiste em medicamentos, quando necessário, sim, são importantes. O principal tratamento vai ser, no caso de uma diabética como a Sônia, vai ser a dieta e o exercício físico. São as principais orientações que a gente pode fazer para melhorar o resultado perinatal dela, tá? A dieta, no caso da Sônia, tem por objetivos manter a euglicemia, mantê-la euglicêmica, né? Prevenir a cetose, adequar o ganho de peso materno e contribuir para o bem-estar fetal. A gente sabe que tanto a hiperglicemia pode causar um bebê grande, um bebê macrossômico, mas que a hipoglicemia, principalmente a hipoglicemia que ocorre de madrugada, e é mais frequente nas diabéticas que usam insulina, ela pode matar o bebê. A gente pode ter um óbito fetal mesmo. Então, é uma coisa bem rapidinha para vocês saberem de dieta, porque às vezes a gente não tem nutricionista para orientar, às vezes a gente precisa ter um conhecimento básico para poder orientar a gestante, tá? A dieta vai de 1.800 a 2.500 quilocalorias por dia. Os carboidratos correspondem a, no máximo, 40% das calorias, as proteínas a 20% e as gorduras a 40%. E fracionar a dieta, isso é o mais importante. A dieta da grávida, toda grávida, mas da grávida diabética mais ainda, deve ser fracionada em 3 refeições e 2 a 4 lanches. Então a mulher vai comer de 5 a 7 vezes por dia, tá? 7 refeições. É melhor ela comer várias vezes, menor quantidade, do que comer grandes refeições, que é o que geralmente acontece na nossa população. Lembrar que a ingestão calórica depende da grávida, né? Se for uma grávida mais magrinha, ela vai poder ingerir até 35... uma grávida normal vai poder ingerir de 30 a 35 quilocalorias por quilo. Um índice de massa corpórea maior de 25, como é o caso da Sônia, ela vai poder ingerir 24 quilocalorias por quilo. E se for menor que o índice de massa corpórea menor que 19, ela vai poder ingerir 40 quilocalorias por quilo, tá? Por dia isso, tá? E o ganho de peso, essa orientação nutricional, ela é importante para diabética e para não diabética, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, sobre as grávidas que ganham muito ou pouco peso. O que a gente espera de ganho de peso é o que está nesta tabela, tá? Depois a aula vai ficar disponível para vocês e vocês podem olhar com mais tranquilidade, tá? Gente, importantíssimo que é muito nosso papel como profissionais da unidade de saúde orientar a grávida sobre a importância do exercício físico, tá? O exercício físico para a grávida diabética é muito importante, tá? Ele vai aumentar o condicionamento cardiovascular, que parece melhorar o controle glicêmico e aumentar a sensibilidade dos tecidos à insulina. Então a mulher vai necessitar menos insulina exógena, ela vai diminuir a chance dela precisar usar insulina, tá? As concentrações de glicose em jejum e pós-prandial parecem ser reduzidas e a necessidade de insulina evitada, que foi isso que eu falei. E o treinamento em circuito de resistência tem efeito similar. Não há nenhuma evidência, gente, em nenhuma... fora a placenta prévia, patologia de sangramento, trabalho de parto prematuro, que o exercício físico faça algum mal para a grávida. Pelo contrário, o exercício físico ele é bom, ele é saudável para a grávida. É claro que a gente não quer que uma grávida diabética e obesa comece a correr uma maratona de um dia para o outro, vire uma atleta olímpica, mas é importante que ela faça caminhadas, que ela faça exercício orientado para as suas necessidades. Mesmo que seja pouco, é importante, é melhor que nada. A grávida diabética tem que monitorar a glicemia pelo menos 4 vezes por dia, tá? Em jejum e pós-prandial, para a gente saber se ela está atingindo a euglicemia, né? E aí tem metas de glicemia que variam conforme a fonte que a gente usa, tá? Pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, eles pedem que a grávida mantenha sua glicemia de jejum menos que 95 miligramas por decilitro, 1 hora pós-prandial, que é o que a gente geralmente usa, menor que 140, tá? Então, se ela comeu, espera 1 hora, depois do café, do almoço, do jantar, e mede
e tem que estar 140 ou menos, tá? E 2 horas pós-prandial, caso não seja possível medir 1 hora pós-prandial, tem que estar menor que 120. O Ministério da Saúde, em 2012, é uma coisa bastante semelhante, um jejum menor que 95 e o pós-prandial menor que 140. Gente, de diabetes era mais ou menos isso que eu queria dizer, tá? Eu vou falar um pouquinho agora, como eu falei de hipertensão, que é uma das causas de morte materna. Falei um pouco de diabetes, porque é bastante prevalente e a gente tem muita dúvida, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre infecção do trato urinário na grávida. Eu acho que quem atende, os médicos, as enfermeiras, que são quem recebe as pacientes, pedem os exames de pré-natal, está bem familiarizado com isso, tá? Mas sempre lembrar, tá? Quando tem leucocitúria, a gente pede cultura, se ela tiver sintomática, pede cultura com antibiograma, pede um retorno precoce, se tiver positivo, inicia tratamento, tá? Quando tem leucocitúria e está sintomática, pede cultura com antibiograma, mas já inicia o tratamento, tá? E sempre, lembrem, na grávida não é uma opção não fazer a cultura pós-tratamento. Na grávida tem que fazer cultura pós-tratamento, porque quem tem infecção urinária uma vez pode ter outras vezes, tá? Aqui eu trouxe algumas revisões sistemáticas que são para reforçar a nossa ideia de que é importantíssimo a gente tratar a infecção urinária, mesmo a bacteriúria sintomática na grávida. Vocês devem conhecer, mas não custa repetir, né? Não custa lembrar. Quando a gente usa antibiótico para tratar a infecção urinária na grávida, a gente diminui de forma estatisticamente significativa a incidência de pielonefrite na gestante. A gente diminui o nascimento de bebês com peso menor que 2.500 gramas. E a gente diminui, quase que estatisticamente significativo, a chance de ter bebês prematuros. Se a gente lembrar que a nossa mortalidade perinatal é basicamente composta de prematuros, se a gente conseguir diminuir, tiver uma forma de reduzir a prematuridade, a gente vai melhorar bastante nossos índices. Aqui eu trouxe que a gente precisa sempre estar relembrando, né? O tratamento. Aí o que vocês acham? Que tratamento é melhor? As evidências mostram que a menor duração possível do tratamento vai diminuir efeitos colaterais no feto e aumentar a aderência da mulher ao tratamento. Então a gente usa pelo menor tempo possível, tá? O grande lance aqui, que eu acho bem interessante, e que eu não sei se tem na rede, é uma única dose de fosfomicina, que aqui o nome comercial é Monuril, tá? É um pozinho, uma dose ao deitar, depois de esvaziar a bexiga, coloca num copo cheio d'água. A fosfomicina parece ser bem eficaz para o controle da E. coli, tá? E ela é uma dose única, tem pouquíssimo efeito colateral e tem quase nenhum efeito no feto, tá? Outras alternativas vocês devem conhecer, a moxa, 500 mg de 12 em 12 por 3 a 7 dias, nitrofurantoína. Nitrofurantoína está associada a algumas malformações fetais, então a gente usa com cuidado. Cefalexina, tá? A moxa com clavulin, com clavulanato. E o Bactrim, né? O sulfametoxazol com trimethopina. Lembrar que a gente não deve usar no final da gravidez, porque pode aumentar a chance de hiperbilirrubinemia no bebê, tá? Mas ele é seguro na gravidez, sim, até as últimas semanas, sem problemas, tá? Inclusive, é um dos recomendados, tá? Gente, outras alterações que podem vir no exame de urina 1, que a gente deve sempre estar atento. Proteinúria, se tiver traços com hipertensão ou edema, referenciar para alto risco. Se tiver traços e não tiver hipertensão ou edema, repete em 15 dias, veja como está. Se repetir, aí você referencia para alto risco. Se tiver proteinúria maciça, já para o alto risco direto, tá? Cilindrúria para o alto risco, tá? Hematúria, se for uma infecção urinária, for uma hematúria junto com uma infecção urinária, trata a infecção e repete. Se a hematúria persiste, referencia para o alto risco, tá? Se não, não. E se for isolada e não tiver nenhum sangramento vaginal, nenhuma outra fonte de sangramento, às vezes ela tem um ectrópio que teve um trauma na relação sexual e tem um pequeno sangramento. Se não tiver nada, não tiver sangrando nada, a hematúria persistir, também referenciar para o alto risco para avaliar função renal e outras patologias, tá? Vou falar rapidamente de outras infecções, principalmente
baseado na prematuridade, eu vou mostrar porquê, e baseado também no grande número de óbitos maternos que teve em 2009 devido à epidemia de H1N1, tá? Não vou abordar H1N1 mesmo porque não dá tempo, já tenho pouco tempo de aula, né? Mas eu vou falar sobre outras infecções. Gente, lembrar, em infecções em geral, a grávida é mais ela é uma imunossuprimida, ela é mais suscetível a infecções, tá? Ela tolera pior as infecções, ela tem um maior risco de infecções graves, qualquer infecção, tá? A febre e a infecção por si só podem ser nocivas para o feto, podem ser teratogênicas, tá? Toda infecção, até mesmo a doença periodontal, a gengivite, aumenta o risco de parto prematuro. E a gente deve, quando a gente vê uma grávida hipertensa não, com infecção, qualquer infecção, deve seguir alguns princípios gerais. A gente deve pensar, o que eu faria com essa mulher se ela não estivesse grávida? Eu pediria um raio-x, eu pediria um hemograma, eu trataria com tal antibiótico e adequar aquela conduta para a gravidez, tá? Uma grávida com febre de origem não determinada ou qualquer infecção mais grave, ela deve ser encaminhada para alto risco. É melhor ela ficar internada, fazer todos os exames internados, do que ficar em casa, porque a chance dela ter uma patologia que leve a uma morbimortalidade aumentada é alta, tá? A gente não sabe, ainda não há evidências de que você rastrear e tratar vulvovaginites, todas as vulvovaginites, candidíase, tricomonas, vaginose bacteriana na gravidez, vai fazer algum efeito para aquela mulher, tá? O diagnóstico, né, com teste das aminas, pH vaginal, exame a fresco, e depois o tratamento, eles são evidências grau C, B, não tem evidência forte. Mas eu vou mostrar para vocês por que eu acredito que é importante sim tratar as vulvovaginites, tá? Durante a gravidez. Essa é uma revisão da Biblioteca Cochrane, falando sobre justamente isso, rastreamento, prevenção e tratamento durante a gravidez para diminuir o parto prematuro das vulvovaginites, tá? Então vocês veem que, embora seja um único estudo, ele é bastante significativo para prevenir parto antes das 37 semanas. Ou seja, rastrear e tratar vulvovaginites durante a gravidez. E nesse caso ele está rastreando e tratando tudo, tá? As 3 principais. Ele também foi eficaz, é um número de mulheres relativamente grande, 2.050, 2.097 em cada braço, e há uma diminuição de peso menor que 2,5 kg também, tá? Ao nascer. E há uma diminuição também do peso de menos de 1,5 kg. Ou seja, se a gente diz que o que mata mais bebês é nascer prematuro, e com esse trabalho a gente mostra que esse trabalho é um trabalho randomizado, de boa qualidade, mostra que houve redução, talvez seja interessante rastrear e tratar as vulvovaginites durante a gestação. Vou falar rapidamente sobre as alterações da evolução normal da gestação, que são geralmente as coisas que a gente mais pega no pré-natal do centro de saúde e tem que decidir, eu encaminho essa mulher, eu não encaminho essa mulher, eu fico com essa mulher no centro de saúde. Vamos ver, né? Então, gente, o diagnóstico, vamos falar um pouco sobre ganho de peso materno excessivo ou inadequado. Para fazer o diagnóstico dessas patologias, desses 2 problemas que eu vou falar, não tem outra forma do que você saber a idade gestacional da mulher. Muitas vezes eu vejo o cartão de pré-natal e não é calculada a idade gestacional corretamente, ou não, simplesmente não é calculada. A idade gestacional tem que ser calculada para a gente poder plotar na curva se o ganho de peso e a altura uterina estão adequados, tá? É necessário avaliar riscos, né? Ou seja, é uma grávida de risco, é uma grávida que eu já acho que ela vai ter risco maior para isso acontecer. Toda grávida deve fazer orientação nutricional, tá? Não tem uma grávida que não precise, mas precisa ser feito. E sempre, gente, para toda gestante, pesquisar e planejar ações para a família e a comunidade, se for o caso. Então, se eu estou falando de gestante que tem baixo peso, a gente precisa ver, é uma área onde tem desnutrição, essa mulher tem acesso à comida adequada, ela está comendo bem, ela não está ganhando peso por outra patologia, eu preciso pensar nisso. A família está passando uma necessidade de ingestão proteica, por exemplo, eu preciso diagnosticar as outras crianças dessa família, porque tem a outra dentro do útero, né? As outras crianças dessa família tão bem nutridas, isso precisa ser uma orientação mesmo familiar. E
A grávida obesa também. A grávida obesa ou que ganha muito peso durante a gravidez, ela precisa ter uma orientação nutricional para ela e geralmente para toda a família, tá? Sempre que a gente fala com grávidas que estão com aumento de peso, ganho de peso excessivo ou já engravidaram obesas, a gente tem que orientar quais são os riscos dela continuar sendo obesa, né? Dela continuar com esse ganho de peso excessivo. E há o maior risco. Essas mulheres têm maior risco de diabetes gestacional, tá? Maior risco de bebês grandes, embora, como eu tenha dito no início, não há evidências de que uma dieta adequada previna a macrosomia fetal, mas mulheres obesas e que engordam muito durante a gravidez têm maior risco de macrosomia fetal e maior risco de distopias genitais após a gestação, tá? A gente sabe, muitas mulheres têm medo do parto normal por medo das distopias genitais, da bexiga caída, do reto, né? De ficar largo, né? Mas há evidências bastante consistentes que um dos principais fatores para a mulher ter distopia genital depois da gravidez é o tanto que ela ganhou de peso durante a gravidez. Se ela ficou muito obesa, ela tem um risco aumentado de ter distopias depois. Lembrar, gente, no ganho de peso excessivo, mais ou menos como a grávida diabética, tá? Não é que ela esteja diabética, não estou dizendo isso. É que as condutas são muito semelhantes, tá? Então você vai fracionar a dieta, pedir para ela fracionar a dieta e fazer uma dieta semelhante ao discutido no diabetes. E também, essa grávida vai se beneficiar de exercício físico, orientar, estimular, e aqui entra um fator muito importante, que são os grupos, de fazer, de repente, um grupo de atividade física com grávida, um grupo de gestantes para discutir questões do parto, da maternidade, mas aproveitar e inserir a questão do exercício físico. Gente, a gestante agora ao contrário, uma gestante que não ganha peso adequadamente. Lembrem, tanto na gravidez da mulher que ganha muito peso, quanto na gravidez que ganha pouco peso, de pesquisar outras patologias. Essas mulheres que ganham pouco peso, elas estão anêmicas, elas têm alguma outra patologia que justifique elas não ganharem peso, elas estão com hiperemese, elas têm alguns tipos de diabetes, podem causar ganho de peso inadequado, né? Então, orientar os riscos também, estar atento aos riscos. E atenção, gestantes malnutridas e anêmicas vão ter filhos malnutridos e anêmicos. E isso é uma coisa que a gente deve atuar pela questão da perpetuação da pobreza, da miséria, né? Quando uma gestante engravida anêmica e tem um filho anêmico, e essa filha vai ter uma filha anêmica, e isso perpetua essa pobreza. A gente deve corrigir, certo? Fazer orientação nutricional e, novamente, reforçando que a gente deve planejar, pesquisar e planejar ações para a família e a comunidade, se for o caso, certo? A altura uterina maior ou menor que o esperado, tá? De novo, para você saber se essa mulher tem alguma patologia, não adianta você olhar, medir e falar, nossa, tá pequeno, tá grande, aquela coisa, né, que todo mundo fala, fulano falou que minha barriga tá grande, fulano falou que minha barriga tá pequena. Tem que medir, deitar a mulher, medir com a técnica correta e plotar na curva, certo? Para plotar na curva, tem que calcular a idade gestacional. Avaliar se segue a curva e avaliar se as pessoas que estão medindo, se forem mais de um medidor, estão medindo todos corretamente da mesma forma, certo? Quando a altura uterina é menor que a esperada, você deve pensar, é uma mudança de situação fetal, ou seja, o bebê ele estava, por exemplo, transverso e ele ficou longitudinal, ou seja, ele está cefálico ou pélvico, mas ele mudou, isso aumenta a altura uterina. O feto tem uma restrição de crescimento, ele não está crescendo bem, existe uma diminuição de líquido amniótico, você tem que pensar principalmente nessas três condições, certo? Existem outras coisas, malformações fetais, oligoâmnio por malformação fetal, bolsa rota, mas a gente pensa principalmente nisso, certo? E quando tem altura uterina maior que a esperada, a gente pensa em feto muito grande, né? Também mudança de situação fetal, ele estava transverso e ficou longitudinal, né? Polidrâmio e outras patologias, por exemplo, mioma, alguma patologia materna, a gente deve pensar. O que eu aconselho que vocês façam quando se apresentar esse tipo de patologia, esse tipo de alteração, se for uma alteração discreta, observa, pede para a mulher voltar na semana seguinte, orienta controle de movimento fetal,
Só observa. Se for uma alteração importante, se a mulher realmente, se você acha realmente que saiu muito da curva, encaminha para o alto risco já, para não perder tempo, para não perder a chance de atuar nessa gestação. E pede uma ultrassonografia, certo? Vocês viram que de todas as patologias que a gente falou até agora, a necessidade de ultrassonografia é só realmente se houver alguma patologia. Não há necessidade de ficar fazendo ultrassonografia o tempo todo, tá? Agora eu estou terminando a aula, tá? E eu gostaria de frisar as principais recomendações. Eu acho que a principal recomendação é prevenir os riscos, e eu acredito que a gente previne os riscos com planejamento familiar adequado, principalmente para as grávidas que têm patologia, tá? Para as grávidas não, para as mulheres que têm patologia. Planejamento familiar é ela que escolhe quando e quantos filhos ela quer ter e quando ela quer ter esses filhos, né? E aí, com isso, se a gente fizer um planejamento familiar adequado e tiver um acolhimento para todas as pessoas da nossa comunidade, a gente diminuiria o número de gestações indesejadas e, com isso, o número de abortos, tá? Prevenir riscos também faz parte de prevenir riscos, insistir e orientar a importância do parto normal, tá? Orientar corretamente as grávidas que têm patologia, o que elas têm que estar atentas, tá? Acolhimento imediato de gestantes em qualquer situação, para elas poderem ter o serviço de saúde, a unidade básica de saúde como uma porta de entrada e não levar essa patologia para frente, né? E a gestante e a família orientados de onde procurar o serviço de urgência. Ou seja, eles têm que saber, eles não podem, na hora de ter... A mulher está hipertensa, ela começa a ter uma cefaleia. Aí que ela vai pensar onde que eu vou, que transporte que eu vou usar, como que eu vou chegar lá. E isso pode piorar muito o prognóstico. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Agradeço a presença de todos vocês. Então, começando a responder aqui a primeira pergunta de Tubarão. Eles estão com muita dificuldade quanto à prática de exercício. Percebem que mesmo com a oferta, os grupos ficam defasados por falta de adesão. Gente, a prática de exercício físico, eu acho que houve uma crença, que eu não sei muito bem explicar como que ela começou, né? De que a grávida não poderia fazer exercício físico, ou se ela não faz exercício físico, ela não deveria iniciar o exercício físico durante a gravidez, principalmente nas 12 primeiras semanas. A gente sabe que não, que pelo contrário, inclusive grávidas doentes, né, grávidas e diabéticas e hipertensas, elas se beneficiam do exercício. Deve ser um exercício controlado. Agora, como fazer para aumentar a adesão? Eu acho que a gente deve trabalhar mesmo com promoção. Falar, olha, legal, vamos, não tem problema, não tem perigo. Porque também se a gente monta um grupo para fazer caminhadas ou, enfim, exercício físico, e as pessoas começam a falar, mas grávida pode, mas você não pode, você já era sedentária, agora você vai fazer exercício, e as pessoas começam a boicotar, né? Eu acho que o principal é promoção à saúde. Durante as consultas, falar mesmo que é importante fazer exercício, que é importante, que melhora cardiovascular, que vai melhorar possibilidade, expansão pulmonar, que a pessoa vai se sentir muito melhor e diminuir o estresse, né? É importante. Então, acho que eu não tenho uma resposta certa para isso. Eu acho que a gente deveria, todos os profissionais do centro de saúde, se conscientizar de que é importantíssima a prática de exercícios e as mulheres devem se beneficiar. E o grupo é muito interessante. As mulheres que fazem grupo de gestante, a gente faz, no centro de saúde aqui da Lagoa, a gente faz um grupo de gestantes e mães de bebês novos, né, e forma uma rede de apoio muito interessante. Elas se apoiam, elas se estruturam, é bem legal. Então, acho que é uma forma. Eu não tenho uma resposta única, né? Mas acho que se a gente todos falarmos a mesma língua e incentivarmos as mulheres a terem exercício físico, esses grupos tendem a crescer. Outra pergunta que eu tenho aqui é de Siderópolis. Com relação ao parto, quando uma mulher tem uma cesariana, a próxima será obrigatoriamente outra cesárea ou pode fazer parto normal? Então, essa é uma pergunta bem interessante e eu gostaria muito de falar isso com vocês, tá? Porque assim, depois de uma cesariana, não só ela pode ter um parto normal, como seria melhor para ela ter um parto normal. Depois de duas cesarianas, a chance dela ter, na terceira gestação, uma placenta prévia, dela precisar de uma esterectomia, dela ter complicações da gravidez, vai aumentando. Quanto maior o número de cesarianas, mais aumenta.
Por isso que a mulher não só deve ser, depois de uma cesariana, não só deve ser permitida a ter um parto normal, como deve ser incentivada a tentar um parto normal depois de cesariana. Isso é bom, é importante para ela, tá? Depois de 2 ou mais cesarianas, a maioria dos serviços vai dizer que não, que ela tem que ter outra cesariana, porque aqui existe um mito de que o útero vai romper, que vai acontecer alguma coisa muito grave. Na verdade, isso não é baseado em evidências. O que as evidências mostram é que depois de 2 cesarianas ou um intervalo interpartal muito pequeno, menor do que 18 meses, diminui a chance de você ter um parto normal, de você conseguir um parto normal. Mas não há nenhuma evidência dizendo que você não pode tentar. Enfim, vai ser muito difícil que no hospital eles deixem ela tentar um parto normal. Depois de 2 ou mais cesarianas. Mas depois de uma cesariana, com certeza, não só pode, como deve ser incentivada fortemente a tentar um parto normal. Outra pergunta que eu tenho aqui é de Joinville. Quais medicações de escolha para tratar hipertensão na gestação? Então, gente, nem toda hipertensa deve ser tratada. Não é para ficar dando remédio, o antihipertensivo à toa, mas a droga de escolha de ambulatório para hipertensão ainda é a alfa-metildopa. Tá? A alfa-metildopa é uma droga bem estudada, bastante tolerada na gravidez e muito segura para o feto. Então ainda é a alfa-metildopa que a gente usa, tá? Todo mundo deve ter na faculdade estudado sobre o uso da alfa-metildopa na gestação, e ela ainda é a droga de escolha. Mas eu não iniciaria no centro de saúde o antihipertensivo, eu mandaria para um pré-natal de alto risco, porque, na verdade, a gente cada vez tem mais evidência que a gente deve diminuir muito o uso. Ou seja, tem um grupo de mulheres que não precisa do remédio porque elas vão se manter com a pressão bastante controlada e o feto vai tolerar bem, tem um grupo de mulheres que vai usar antihipertensivo, e essas são as que tendem a complicar. Então eu encaminharia, mas é interessante vocês saberem que ainda a droga de escolha é o alfa-metildopa. Vardião pergunta se as medicações para tratamento da depressão devem sempre ser suspensas na gestação. Não, gente, não, pelo contrário. Eu não vou saber dizer exatamente cada remédio, cada antidepressivo, mas isso deve ser bem avaliado, tá? Porque existe uma taxa de... eu vou falar do pior desfecho possível, né? De suicídios em gestantes e puérperas, que não é pequena, tá? E a gente, às vezes, na preocupação de tirar a droga, de proteger o feto, a gente esquece da patologia de base da mãe. Que às vezes é uma patologia de verdade. A gente sabe que existe uma sobremedicação, muita gente tomando antidepressivo sem necessidade, mas é bom avaliar a necessidade desse antidepressivo e ver certinho, ele é classe C, ele é classe D, quais são, eu não vou saber dizer agora exatamente. Tem alguns que são mais adequados para gravidez, tem outros que são mais adequados para amamentação, eu não lembro de cor, mas não tirem, principalmente se a mulher realmente é depressiva, tá? Avaliem bem esses quadros, tá? E Sara quer saber se há contraindicação de relação sexual em gravidez de alto risco. Depende do alto risco, tá, gente? Relação sexual, ela é nociva, vamos dizer assim, se houver basicamente placenta prévia, e aí sim não pode ter relação sexual, ou ameaça de parto prematuro, tá? Todas as outras gestações não só podem, como se beneficiam de ter relação sexual. Não que a gente vai dizer para a mulher, olha, tenha relação sexual, ou não, ou se meter na vida sexual da pessoa, mas com certeza não há contraindicação de ter atividade sexual, a menos que haja sangramento, que a gente não saiba, ou que seja placenta prévia, ou parto prematuro. A gente tem que lembrar que o orgasmo feminino, ele causa contração uterina, e que o sêmen masculino, que o sêmen tem prostaglandina que provoca contrações. Então é interessante, inclusive mulheres que estão passando do tempo, é até interessante terem relação sexual para ver se desencadeia o trabalho de parto. Guaramirim fala que eles têm dificuldade na aderência do pré-natal de gestante com transtorno depressivo, principalmente grave, mesmo com busca ativa. Que ações que poderiam ser indicadas nesse caso? Gente, eu peço ajuda de vocês, porque eu realmente não tenho a menor ideia. Não sei, eu acho que a gente poderia buscar um auxílio do pessoal da saúde mental para nos ajudar nesse sentido, porque a grávida, toda patologia, a gente tem que tomar um especial cuidado na gravidez, né? Se a pessoa tem uma pneumopatia, a gente vai tomar um cuidado, porque a gente sabe que na gravidez a função pulmonar diminui e tal. Se a pessoa é cardiopata, a gente vai
tomar cuidado, porque a gente sabe que aumenta o volume plasmático, o débito cardíaco. E engraçado porque parece que as afecções psiquiátricas a gente não leva tão a sério quanto as outras afecções, né? E a gente deve lembrar que são patologias, e são patologias graves que podem causar a morte, né? Que podem causar uma morbidade bastante grave. Então, acho que é muito interessante a pergunta no sentido da gente pensar, planejar como que a gente vai fazer com essas gestantes, principalmente as graves, né? As pacientes mais graves, que são as que menos vão procurar ajuda mesmo, pela própria patologia, para ajudá-las, né? De terem uma gravidez saudável. A gravidez também é um período para a psique, né, para a parte psicológica, bastante difícil, né? Mesmo na gravidez normal, na grávida normal. Imagina numa pessoa que tem depressão. 3 Barras quer saber, então, se depois do parto, os cuidados continuam os mesmos? Gente, essa pergunta é ótima, eu agradeço, porque eu realmente não coloquei na minha aula pelo tempo reduzido. Mas, principalmente a hipertensão, principalmente a grávida hipertensa, muitas vezes fica hipertensa depois, tá? As patologias de tireoide, às vezes, que iniciam na gravidez, às vezes se perpetuam. Então, lembrem. E há uma deficiência bem importante nos serviços de pré-natal especializado na assistência ao puerpério. E essas grávidas vão sobrar, essas puérperas vão sobrar para vocês vão ter que lidar com elas, tá? Então, lembrem, 25% das eclâmpsias, ou seja, das convulsões pós-parto, em grávidas que têm pré-eclâmpsia, acontecem pós-parto. Essas grávidas têm que ser cuidadas, têm que ser vistas, têm que fazer a visita, a consulta puerperal, tomar cuidado, modificar a medicação. Às vezes ela está tomando alfa-metildopa, aí você já pode trocar para um inibidor de enzima conversora, já pode usar medicações melhores, mas é muito frequente a gente ver grávida hipertensa que depois é esquecida pelo pré-natal de alto risco e não é devidamente absorvida pelo serviço primário, né, pela atenção primária. Então, é uma ótima pergunta. Lembrem desse cuidado específico das gestantes, tá? Mais ainda na gestante que teve quanto pior o quadro, maior cuidado a gente deve ter. Lebon Regis diz que em alguns casos eles pegam gestantes da rede particular, gestantes hipertensas com tratamento medicamentoso captopril 25mg. O que fazemos? Interrompe um tratamento e inicia com metildopa? Sim. Pelo que eu saiba, sim, pode ser que eu esteja desatualizada e que exista alguma novidade que eu não esteja sabendo, pode ser, mas captopril em gestante não é recomendado, tá? Pode interromper. Videira pergunta qual a orientação para grávidas que usam medicamento de uso contínuo e querem seguir durante a gravidez, mas o obstetra não prescreve, mas o clínico sim. Tem que avaliar. Gente, tem vários sites de internet, inclusive eu acho que o Ministério da Saúde tem também, com a classificação de cada remédio. Você tem que trocar. Algumas medicações tem que trocar. Falando assim muito por cima, né? Mas as gestantes que usam anticonvulsivante, a gente prefere a monoterapia. A gente sabe que é menos ruim para o bebê, né? Para o feto em formação, quanto menos remédios a gente usar. Mas é importantíssimo que você veja, pode usar essa droga na gravidez? Vou trocar por que droga? Que remédio que eu posso usar? Que classe que é, né? Lembrando que A e B são totalmente liberadas, C, a maioria das drogas são classe C, que ou seja, não se sabe o efeito em humanos, mas se vocês pensarem até o Buscopan, que é um remédio hiperutilizado, é classe C, e classe D e pra frente a gente não deve usar. Então, verificar. Obstetras, geralmente, com todo respeito aos meus colegas, a gente tem pouca formação clínica para saber que remédio usa, que remédio não usa. Então, pode acontecer frequentemente do obstetra esquecer de prescrever a medicação que a mulher usa e o clínico deve mesmo pensar se ela deve usar. Importantíssimo, eu não posso esquecer de falar, já que a gente está falando de remédio. Anti-inflamatório não hormonal, a grávida não pode usar, tá? Nenhum anti-inflamatório não hormonal. O controle da dor na grávida, de qualquer patologia álgica, na grávida é bastante complicado, porque a gente passa do paracetamol, a dipirona, e depois já passa para as morfinas, porque todos os anti-inflamatórios não hormonais são proscritos na gestação.
Penha quer saber qual a sua opinião sobre a coleta de Papa Nicolau em gestantes, pois há mito e dúvidas entre os profissionais. Gente, não há dúvidas. Deve ser coletado. É uma ótima oportunidade. A mulher tem contato com o serviço de saúde e a gente deve coletar o Papa Nicolau. A dúvida que pode ser que exista é se a gente usa escovinha ou não, se a gente colhe, ou seja, se a gente colhe material endocervical ou não. Não só pode, como deve ser coletado. Se a mulher não fez Papa Nicolau recentemente, é uma ótima oportunidade dela fazer. Examine o colo, não tem problema nenhum, tá? Mesmo se você não usar escovinha, você vai ver o ectrópio. Geralmente a grávida tem um colo mais friável, pode ter um pequeno sangramento, mas isso você explique para a gestante antes de fazer o preventivo que pode haver um pequeno sangramento, que o bebê está todo protegido dentro do útero, que você não chega nem perto do bebê, não há nenhuma possibilidade de causar nenhum mal, tá? Alguns protocolos dizem para coletar depois das 12 semanas, simplesmente porque aí diminui a chance de abortos espontâneos, e aí não pode haver uma confusão. Às vezes a pessoa coletou um Papa Nicolau, e aí no dia seguinte tem um aborto espontâneo. Não tem relação, não há relação causal, mas a pessoa pode imaginar essa relação. Mas não pode coletar, não só pode, como deve coletar, é um ótimo momento para coletar. É importante coletar, informar, coletar e tal. Inclusive o acompanhante, se vier com a mãe, com a irmã, com todo mundo, coleta também, vamos coletar de todo mundo. Quanto mais gente a gente coletar, melhor vai ser, tá? Então, gente, vamos finalizar a conferência. Eu agradeço a participação de todos. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, é só mandar um e-mail que a gente tenta responder. Tá bom? Obrigada.